Bom, pessoal, então na nossa aula de segunda-feira, nós praticamente terminamos a parte de propriedades físicas da água. Então, ao longo aí das duas aulas, nós conversamos sobre o ponto de fusão, o ponto de ebulição, nós falamos sobre solubilidade, nós falamos sobre a densidade, nós falamos sobre o calor específico, que é uma propriedade extremamente importante e é uma propriedade reguladora do ambiente, né? Uma propriedade reguladora da temperatura ambiente, então que a água ela tem um impacto muito grande nas variações de temperatura do meio ambiente, né? E falamos também da tensão superficial, que é uma propriedade também que permite que a gente tenha todo um ecossistema, que a gente tenha uma grande quantidade de organismos que vivem na superfície, na verdade, na interface de água e ar, né? Então, é uma propriedade muito importante. E essa tensão superficial também, pessoal, a gente vai ver que ela é possível fazer um controle de qualidade da água, porque se eu tiver alguma substância que a gente diz tensoativa, né? Então, que ela rompa essa interação existente entre as moléculas de água, ela vai alterar essa tensão superficial. E aí, consequentemente, os seres vivos que vivem nessa superfície, eles afundam. Então, eu posso ter bioindicadores e posso ter indicadores com relação a essa presença de tensoativos na água, né? Então, no caso detergente, que são substâncias tensoativas, elas têm a capacidade de alterar a tensão superficial. Então, quem quiser fazer um teste em casa, pode encher um copo de água com água pura, e aí até ela formar aquela bolha, aquela superfície que ultrapassa o limite do copo, né? E pode fazer isso com uma água com detergente. E aí vocês vão ver que o comportamento é totalmente diferente. A mesma coisa quando a gente está colocando água na bureta. Então a gente vê que se a bureta estiver bem limpa, eu não tenho a formação de gotas dentro dela. E se ela tiver com um pouquinho de impureza, se ela estiver engordurada, ela vai formar bolhas específicas. Então, uma das formas de eu verificar se a minha vidraria ela está limpa ou não é verificar se ela escorre ou se ela forma bolha. Que isso está relacionado à limpeza, né? A presença de substâncias que alteram essa tensão superficial da água, certo? Falamos também da incidência de luz, então da importância da penetração de luz na água, que é para a realização da fotossíntese, e de outras propriedades importantes, né? E aí, hoje, pessoal, a gente fala sobre uma propriedade química da água, que é o equilíbrio iônico da água. Que vocês sabem que isso é um tema comum. Vocês trabalharam em que disciplina? Que disciplina que vocês trabalharam equilíbrio, pessoal? Nenhuma disciplina? Acho que várias disciplinas, hein? Trabalharam lá na química analítica qualitativa, né? Então, os equilíbrios moleculares, os equilíbrios iônicos, acredito que o equilíbrio da água vocês já viram, o equilíbrio ácido-base, o equilíbrio de precipitação, o equilíbrio de óxido-redução. Então, tudo isso tem a ver com a água, porque esses equilíbrios também, pessoal, que a gente estuda em analítica, todos eles são equilíbrios iônicos, desculpa, equilíbrios aquosos. Então, todo esse comportamento que a gente estuda, deslocamento do equilíbrio, da ionização ou da dissociação, ocorre em função da água, certo? Então, pessoal, como é um tema bastante importante para vocês, a gente vai
usar a aula para falar sobre equilíbrio. E aí aproveita para fazer uma geral dos conceitos que envolve o equilíbrio, certo? Então eu vou fazer a projeção aqui. Não está aberto, peraí. Então todo mundo enxerga, pessoal? Porque daí eu fico com o chat liberado. Opa, não me enxerga? Não? Eita. Então, peraí. Foi? Foi. Tá. Ah, legal. Então vamos lá, pessoal. Vai servir então para um review, né, sobre alguns conceitos. Então nós sabemos que as reações químicas, quando a gente pensa em reações, nós aprendemos lá no primeiro ano das reações reversíveis e reações irreversíveis, né? Mas a gente sabe que a maioria das reações presentes no nosso dia a dia são reações reversíveis. Se ela é reação reversível, a gente sabe o quê? Que vai chegar um momento em que reagente, né? Na verdade, no início da reação, a gente tem que reagente se transforma em produto e depois, num determinado momento, esse produto se transforma em reagente. E aí a gente diz que é o equilíbrio iônico da... Oh, meu Deus, não é o iônico ainda, é o equilíbrio de uma reação. Alguém lembra quando que é atingido esse equilíbrio, pessoal? Quando que a reação atinge o equilíbrio? Ou quando que eu sei que a reação está em equilíbrio? Quando, pessoal? Não? Quando que ela entra em equilíbrio? Então lembra, se a reação ela é uma reação reversível, tem o A se transformando em B e vai chegar um momento que B se transforma em A. Atinge o equilíbrio. Quando atinge o equilíbrio, as concentrações de A, que é o meu reagente, se iguala às concentrações de B. Mas essa, oh meu Deus, essa não variação de concentração das substâncias envolvidas não significa que não seja um sistema dinâmico. Ele continua sendo dinâmico. O que vai acontecer é que as concentrações não variam, mas não é porque não está acontecendo nada, é porque atingiu esse equilíbrio. E quando que é atingido esse equilíbrio? Quando a velocidade no sentido dos meus produtos é igual à velocidade da reação quando eu tenho o produto se transformando em reagente. Então, o que acontece? Atinge meu equilíbrio e aí eu não tenho uma variação de concentração nem de reagente, nem de produto. Então, lembra que num tempo T0, a minha concentração de reagente é de 100% e a minha concentração do produto é zero. À medida com que a reação vai acontecendo, a, a concentração do meu reagente vai diminuindo e a concentração do meu produto vai aumentando, até o ponto que atinge o equilíbrio e essa concentração acaba sendo constante, certo? Então, procedem para um estado de equilíbrio químico, né? Então, onde eu não tenho uma variação de concentração,
E aí a gente calcula o que a gente chama de constante de equilíbrio, né? Que é a razão das concentrações entre os reagentes e os produtos. E aí essa razão, ao longo do tempo, ela acaba sendo uma constante, né? Então, a gente calcula esse valor de K, que é a constante de equilíbrio, como sendo a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, né? Então, são equações matemáticas, algébricas, que vão descrever, então, as relações da concentração existente entre reagente e entre produto. A partir do valor dessa constante, a gente pode prever se a minha reação ela tem um sentido mais de reagente para produto ou de produto para reagente. Então, se a minha constante é maior do que 1, significa que a concentração dos meus produtos é maior que dos meus reagentes. Mas se a minha concentração, se o valor da minha constante é entre 0 e 1, significa que a concentração do meu reagente é maior do que meu produto. Certo? Fica claro isso, pessoal? Estão lembrados? Estão lembrados disso, pessoal? Que a gente tem que a constante vai ser igual. Deixa eu só achar aqui. A concentração dos meus produtos dividido pela concentração dos meus reagentes. Lembrando que é sempre concentração molar, né? Então, sempre concentração molar. Bom, e aí então eu consigo calcular, algumas substâncias têm os valores dessas constantes, então eu posso ter equilíbrios moleculares ou equilíbrios iônicos. Então, um equilíbrio iônico é quando eu tenho a participação de substâncias que sofrem ionização ou dissociação. Antes de falar do iônico, o pessoal lembra que eu posso ter uma reação normal. Então, de A mais B, vou colocar uma seta aqui. Então, uma reação como essa, e aí só para a gente treinar, né? Que a minha concentração vai ser C vezes a concentração do meu produto D, dividido, uma chave, dividido pela concentração de A vezes a concentração de B, certo? Bom, isso serve para aplicar em tudo. Então, em moleculares, né, em reações moleculares, lembrando, pessoal, também que é necessário considerar os coeficientes estequiométricos. Então, aqui, essa reação de A mais B gerando C mais D, a relação é de 1 para 1 para 1 para 1, né? Mas lembra que se eu tiver uma reação como da produção de amônia, ela é N2 mais H2, que vai produzir NH3. Né? Na verdade, é 1 mol de nitrogênio reagindo com 3 de hidrogênio, produzindo 2 de amônia. Certo? Então, a reação de síntese da amônia. Todo mundo enxergando aqui no chat, pessoal? E aí, a minha constante de equilíbrio vai ser a concentração de NH3 ao quadrado, pode conquistar ao quadrado, dividido pela concentração de hidrogênio
elevado ao cubo, vamos colocar o simbolinho aqui. Vezes a concentração molar de N2. Então, eu tenho o meu produto elevado ao quadrado, né, dividido pelos meus reagentes, elevando aos coeficientes estequiométricos. Então, aqui um exemplo clássico de uma reação molecular. Mas, no caso da água, não é uma reação molecular que acontece. Na verdade, é um equilíbrio iônico. Então, como eu falei para vocês, que envolve tanto processos de ionização, como também dissociação. Todo mundo está lembrado, pessoal, a diferença de ionização para dissociação? Então, lembra que a ionização, os íons, eles são gerados na própria solução, e no caso de dissociação, a gente tem a separação de cátions e ânions, certo? Bom, então, independente do caso, tudo é reversível, né? Todos esses exemplos são reversíveis. O que a gente vai ter é que algumas substâncias sofrem muita dissociação, como também a gente tem substâncias que sofrem muita ionização, a ponto da gente não considerar ela como reversível, mas considerar como reação não reversível, certo? Bom, então, não podemos falar de reversibilidade e equilíbrio para bases de sais fortes, porque estes compostos são iônicos por natureza. Então, o que vai acontecer? Quando eu coloco NaCl na água, todas as minhas moléculas de água sofrem a ionização. Então, se separa, né? E aí forma o Na+ e o Cl-, que é isso daqui. Que a gente nem coloca a seta de equilíbrio, porque ele vai gerar o Na+, mais o Cl-, né? Então, toda a minha quantidade de sal vai sofrer a ionização. Diferente daquele exemplo do ácido cianídrico. Que acontece o que com ele? A gente vai ter a ionização, né? Então, lembra que são compostos covalentes, né? Então, eles sofrem a ionização em água. E aí, o que acontece nesse caso? Eu tenho que apenas uma parte do meu ácido cianídrico está na forma iônica. Outra parte está na forma molecular. Então, não sofreu o processo de ionização. E aí entra naqueles conceitos de eletrólitos fortes ou fracos. Então, a gente considera o NaCl como um eletrólito forte, porque ele está totalmente dissociado em Na+ e Cl-. Já o ácido cianídrico é um ácido fraco, né? E que muito pouco dele sofre essa ionização. A maioria dele fica na forma iônica. Desculpa, na forma não iônica, certo? Bom, aí existe o que a gente chama de grau de ionização ou grau de dissociação, constante de ionização ou constante de dissociação, que é aquilo que a gente já comentou. Então, eu posso calcular o grau de ionização em função da quantidade do número de mols que sofreu de dissociação e do número de mols inicial. Ou eu posso calcular a constante de ionização, que é o meu K, que é igual à concentração de A vezes a concentração de B, dividido por AB. Um exemplo qualquer aqui. No caso dessa constante de equilíbrio, pessoal, qual que é a minha reação que originou essa constante de equilíbrio? Podem colocar no chat, pessoal. Qual que é a reação que gerou essa minha constante de equilíbrio, essa minha constante de ionização? Pode
colocar no chat, pessoal. Então, se AB está em cima, é o meu produto. E AB junto é o meu reagente. Então, como que fica a reação? Que AB vai gerar A mais B. Então, ficou a concentração dos meus produtos dividido pela concentração do reagente, certo? E aí, quanto maiores forem os valores de alfa e a constante, mais ionizado ele vai estar, né? Então, mais deslocado no sentido do produto, e quanto menores os valores de alfa ficar, menos ionizado, então mais fraco ele é, certo? E aqui alguns exemplos, né? Então, o ácido nítrico é um ácido forte. Então, a constante de equilíbrio do ácido, né, que a gente representa como Ka, é grande e a força dele é um ácido forte. Já o ácido nitroso, pessoal, ele já tem uma constante ácida de 5,1 vezes 10 a menos 5. Então, ele é considerado 10 a menos 4. Então, ele é considerado um ácido fraco. E o ácido cianídrico, como a gente exemplificou lá, ele tem um Ka da ordem de 10 a menos 10. Então, ele é um ácido muito fraco. Então, se eu coloco uma quantidade de mols de ácido nítrico, de ácido cianídrico na água, a gente vai ver que a concentração de H+ e de CN- é muito, muito, muito baixa, certo? Então, para cada 1 mol disso, a gente vai ter na ordem de 10 a menos 5, né, de moléculas não ionizadas, certo? Então, eu também consigo quantificar, porque às vezes eu vou passar para vocês, tem as regras dos eletrólitos que, na verdade, a gente faz algo qualitativo, mas a constante de equilíbrio é que nos mostra como que é feito, certo? Então, no caso, o ácido poliprótico ou de polibase, a ionização, desculpa, pessoal, a constante de equilíbrio, ela varia em função da temperatura. Então, claro que a gente, quando fala ou consulta a constante de equilíbrio de alguma substância, a gente precisa saber em qual temperatura. Ou então, na tabela do livro, vai estar lá a constante de equilíbrio de tal ácido, por exemplo, na temperatura de 20 graus ou de 25 graus, certo? Então, a constante de equilíbrio e o alfa aumentam em função da temperatura. Eu posso ter ionizações parciais. Então, no caso dos ácidos polipróticos ou das polibases, a ionização é gradativa, né? Liberando um a um. Então, no caso do ácido fosfórico, a gente vai ter o quê? A primeira ionização. Então, se eu tenho o H3PO4, a primeira ionização dele vai gerar o H+, e vai produzir o H2PO4-. Né? Então, ele liberou um hidrogênio, o primeiro hidrogênio, que tem uma constante de equilíbrio mais elevada. Depois, a segunda ionização vai ser de quem? Do H2PO4, sofrendo ionização de novo, então libera mais um H+, e vai sobrar o PO4 menos 2. E ainda ele sofre uma terceira ionização de quem? Do HPO4 menos 2, que vai formar o fosfato. Então, vai liberar H+, e vai produzir PO4 menos 3. Então, a gente tem as ionizações parciais. Quando eu somo tudo, eu vou ter o quê? Que o H3PO4 vai sofrer a ionização e vai gerar quem? Vai gerar 3H+, mais PO4 menos 3. Certo? Então, essa é a minha ionização global. Então, pessoal, a gente tem o quê?
que essas ionizações, então, elas podem acontecer parcialmente, né? E cada uma dessas etapas, da primeira, segunda e terceira ionização, a gente tem valores de constante de equilíbrio. Então, acho que vocês estão vendo também em Quant 2, que a primeira ionização, a constante de equilíbrio é mais alta, a segunda é menos e a terceira é menos ainda. Então, quando vocês, acho que possivelmente vão falar de equilíbrio, não sei se vocês já chegaram no equilíbrio ácido-base, né? E a gente vê que num ácido poliprótico, por exemplo, a quantidade de íons fosfato é muito pequena, porque essa constante de equilíbrio, a terceira constante de equilíbrio, ela é da ordem de 10 a menos 12, se não me engano. Então, praticamente, essa terceira reação aqui, ela acaba não acontecendo, né, quando a gente compara com a ionização das outras, certo? Então, o que a gente tem? Que pode acontecer com ácidos bases e também com sais, né? Essas ionizações parciais. E depois, como a gente viu aqui que o número das constantes de equilíbrio são baixas, então estipulou-se aí o pK, né? Que lembra que P de qualquer coisa, pessoal, é o menos log de qualquer coisa. Então, o que eu tenho? O pKa da constante ácida vai ser o menos log de Ka. E se eu estiver falando de Kb, vai ser menos log de Kb. Posso ter o P da concentração de prata, íons prata, que vai ser o quê? O menos log da concentração da prata. E assim sucessivamente, certo? Então, é só uma expressão matemática para facilitar o entendimento do número. Então, aqui, como eu falei para vocês, do ácido fosfórico, se eu não estiver enganada, a primeira ionização é de 7,5 vezes 10 a menos 3. Quando a gente faz o cálculo do pK, fica 2,12. Do segundo é 2,0 vezes 10 a menos 7. O pK é 6,70. O terceiro hidrogênio, olha, a constante de equilíbrio dele é da ordem de 10 a menos 12. E ela só vai acontecer lá em pH 12, né? Então, a curva de titulação desse ácido poliprótico, ele vai ter 3 patamares, né? Mas a gente vê que essa terceira ionização, ela praticamente não acontece. Mesmo a gente fazendo um acompanhamento potenciométrico, né? É difícil a gente perceber, ou na verdade, oh meu Deus, a gente percebe que a variação é muito tênue, né? Do pH para gerar essa terceira ionização. E aí, pessoal, chega o equilíbrio iônico da água, né? Quando a gente fala do equilíbrio iônico da água, pessoal, é ele que nos interessa, né? Então, quando a gente fala da água, nós sabemos que a água sofre uma ionização, que ela gera H3O+, mais OH-, que o esquema é esse daqui. Então, nós já falamos, né, e vocês sabem que a água é uma molécula polar, então, além disso, ela possui elétrons livres, né, na superfície do oxigênio. O que são os elétrons livres? São elétrons não ligados. Né? Lembra que quando a gente faz a distribuição eletrônica, ficam 6 elétrons na última camada. E aí o que vai acontecer é que para ela ficar estável, ela precisa de 8. Então, no caso aqui, para a formação da água, eu tive a interação de 2 hidrogênios. Então, 2 hidrogênios se ligaram com os elétrons do oxigênio, por compartilhamento. Só que lembra que na última camada tem mais 4 elétrons não ligados. Então, o que vai acontecer é que esses elétrons não ligados, eles ocupam espaço também, eles colaboram para a estrutura angular da água. Então, o que acontece é que também, pela diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o hidrogênio, eu tenho a geração de polos. Então, no oxigênio, além dos elétrons livres, eu tenho também um polo negativo. E o hidrogênio, um polo positivo. Então, o que vai acontecer?
Esses elétrons livres, felizes e contentes, vão fazer o quê? Atender a carência do hidrogênio, que ele é um polo positivo, porque o oxigênio atraiu para si todos os elétrons. Então, aí, com isso, ele gera o H3O+, e o OH-. Né? Então, aqui ele conta todo o mecanismo, que a pequena massa do átomo de hidrogênio e o fato de seu elétron estar fortemente ligado ao átomo de oxigênio. O átomo de hidrogênio pode deixar o seu elétron, que está fortemente ligado, para o próximo átomo de oxigênio e querer se combinar com outro átomo de oxigênio. Então, aqui, o elétron não ligado se liga com o hidrogênio, e aí, então, ele traz o próton H+, e aí, como o hidrogênio deixou o elétron dele para o O, ficou o OH-, certo? Acho que estão todos lembrados, né? A constante de equilíbrio da água fica produto, H3O+, multiplicado por OH-, e o meu produto, que é a água ao quadrado, certo? E aí, o que acontece aqui, pessoal? A ionização da água é muito, muito, muito pequena. Então, essa concentração da água aqui a gente pode considerar como constante. Então, como a ionização é muito pequena, a variação da água é constante, então eu posso considerar a concentração da água como uma constante. E aí, se eu tenho uma constante e multiplico por outra constante, eu gero uma terceira constante, certo? E aí eu mudo a expressão da constante de equilíbrio da água, que ela vai ficar como um kW, né, que não é mais a constante inicial, então por isso que a gente identifica como kW, vai ser simplesmente a concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-, que muitas vezes a gente simplifica ainda mais. Coloca que o kW vai ser a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Acabo nem explicitando esse íon H3O+, mas precisa estar subentendido, né? Então, o quanto que a água não é ionizada, pessoal? Então, claro que já foram feitos milhares de ensaios, então eu tenho que em 1 litro de água, pessoal, eu tenho 55,5 mols de água. Todo mundo entende esse número, pessoal, da onde saiu? Todo mundo entende? Por que 55,5? Todo mundo entende, pessoal, esse valor? Sim, não? Todo mundo entende que a concentração molar da água na água, em 1 litro de água, é 55,5. Então, da onde que vem? Que a concentração molar da água é igual à massa da água. A massa de água, em 1 litro de água, pessoal, tem 1.000 gramas. Que vai ser dividido pela massa molar da água, vezes o volume em litro da água, que é 1. Então, quando a gente faz essa conta, dá 55,5 mols, certo? Então, o que a gente vai ter? Que em 1 litro, né? Então, no início, eu tenho 55,5 e não tenho nada de H+ e OH-. À medida com que o tempo vai passando, a gente vê que a água vai sofrendo ionização e gera 10 a menos 7 de H+, e 10 a menos 7 de OH-. Então, o meu número de mols do equilíbrio, pessoal, é 5,5 vezes 10 a menos 7. Será que é tão significativa essa mudança na 7ª casa depois da vírgula? Né? E aí aponto que a minha concentração de H+ e de OH- não tenho nem o que alterar, né? Porque no equilíbrio ela vai estar na ordem de 10 a menos 7 mols por litro. Certo? Então, por isso que a gente considera a concentração da água como uma constante, porque a variação vai ser na 7ª casa depois da vírgula. Então, é insignificante, mas a gente vai ver também que é importante. Aqui, de uma maneira simplificada, né? Então, a concentração, o kW da água, concentração de H+ vezes OH-,
E aí o KW, então, acaba sendo 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7, cujo valor de KW é 10 a menos 14. E aqui uma tabelinha só para mostrar para vocês a variação, né, de temperatura, e que a gente considera o KW da água como na ordem de 10 a menos 14. Então, nos conceitos, né, de água neutra, ácida ou básica, a gente tem que, se a água for realmente pura, se ela for numa determinada temperatura, a gente vai ter que as concentrações, numa determinada temperatura, né, se a água for pura, a gente vai ter um ponto de equilíbrio. E aí, quando ela atinge esse ponto de equilíbrio, a concentração de H+ e de OH- é da ordem de 10 a menos 7 mol por litro, né? Consequentemente, é uma solução neutra. Por que é neutra? Que a concentração de H+ é igual a de OH-, que é 10 a menos 7. Se ela é ácida, eu tenho uma maior concentração de H+, e aí, consequentemente, eu altero o meu equilíbrio iônico da água, né? E o que vai acontecer é que a concentração de H+, ela é maior que a concentração de OH-. Então, por isso que a gente aplica esse conceito de ácido e base de Arrhenius e faz com que a minha solução seja ácida. E isso vai valer para a base também. Então, aqui só um exemplo, né? Então, uma solução aquosa de HCl, que a concentração é da ordem de 10 a menos 4. Então, qual as concentrações de H+ e OH-? Aqui, pessoal, a gente está considerando como um ácido forte, né? Então, um ácido clorídrico 100% ionizado. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que a minha concentração inicial é de 0,001. Se ele está totalmente ionizado, ele vai gerar 0,0001 de H+ e 0,0001 de Cl-, né? Então, pessoal, considerando 100% de ionização. Então, na minha solução, quando eu considero que o meu composto está 100% ionizado, o que vai acontecer é que todo o HCl presente na solução vai se transformar em H+ e Cl-. Então, praticamente, eu não vou ter HCl. Eu vou ter 10 a menos 4 e 10 a menos 4 de Cl-. Posso colocar aqui, então, que a concentração de H+ é 10 a menos 14 e a concentração de OH- é 10 a menos 10. Então, lembra que isso saiu da constante de equilíbrio da água, que é a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Então, com isso, o que a gente tem? Se o meu valor de KW é 10 a menos 14, se a minha concentração de H+ é 10 a menos 4, consequentemente, de OH- vai ser 10 a menos 10. Certo? Tranquilo isso, pessoal? Todo mundo lembra? Não, fácil, difícil, gostoso. Gostoso né, pessoal? Essa área da química analítica é boa, hein? Isso pode acontecer com as soluções básicas também, né? Então, só que aí no caso vai ser a liberação de OH-, a solução vai ter maior concentração de OH- do que de H+, então, consequentemente, trazendo um caráter básico para a água. E aqui é a mesma coisa, né? Então, considerando, no caso, o NaOH 100% ionizado, então toda a concentração de NaOH, ele vai gerar a mesma concentração de Na+, e a mesma concentração de OH-, certo? Então, se a concentração de OH- é 10 a menos 5, a concentração de H+ é 10 a menos 9. E aqui, uma tabelinha, né? Se a água é pura, a concentração de H+ é igual de OH-,
e a concentração deles é igual a 10 a menos 7. Se a solução é ácida, a concentração de H+ é maior que a de OH-. A concentração de H+ é maior que 10 a menos 7, e a de OH- é menor que 10 a menos 7. E se a minha solução é básica, eu tenho que H+ é menor que OH-, e, consequentemente, então, a minha concentração de H+ é menor que 10 a menos 7 e de OH- é maior que 10 a menos 7. Certo? Acho que todo mundo lembrado disso, né? E aqui alguns exercícios, pessoal, que eu vou deixar para vocês. Então, aqui, considerando HCl um ácido forte, calcule a concentração de íons OH- e OH+, H+ e OH- em uma solução de HCl concentrado. Ele está te falando que ele é um ácido forte. Então, o que eu vou ter aqui? Que todo o meu ácido vai estar ionizado na forma de H+ e Cl-. O NaOH, a mesma coisa, né? Então, ele deu base forte, então a gente considera a dissociação total do NaOH, e ele fala que a concentração de NaOH é 0,001 mol por litro. Então, consequentemente, a concentração de OH- é essa 10 a menos 3, e a concentração de H+ é 10 a menos 11, né? O terceiro, o que tem de especial é que ele não me deu a concentração do NaOH, ele me deu a massa e o volume. Então, antes do cálculo, eu preciso calcular a concentração. Então, qual é a concentração molar do NaOH? Então, de uma amostra que contém 4 gramas, né, em 1 litro, aí eu faço a conta e depois eu calculo a quantidade de H+. Lembrando, pessoal, que aqui na dissociação do NaOH, ele está liberando OH-. Então, quando eu fizer o cálculo, eu vou ter o valor da concentração de NaOH, mas ele quer H+. E aí eu preciso utilizar a expressão do cadáver. Depois aqui é o cálculo, né? Então, se a concentração de H+ é 10 a menos 3, a de OH- vai ser 10 a menos 11. Então, a minha solução é o quê, pessoal? Se a concentração de H+ é igual a 10 a menos 3, qual que é o valor da concentração do OH-? Pode escrever no chat, pessoal. Não, pessoal, ninguém se habilita? Vou usar essa expressãozinha aqui do KW. Se a minha concentração de H+ é 10 a menos 3, consequentemente a de OH- vai ser 10 a menos 11. No item B, se o OH- é 10 a menos 5, o meu H+ é 10 a menos 9. Aqui no item C, se o H+ é 10 a menos 9, o meu OH- é 10 a menos 5. Se o meu OH- é 10 a menos 13, o meu H+ é 10 a menos 1, né? E aí a gente classifica. O item A solução é ácida. O item B, a solução é básica. O item C, a solução é básica, né? Porque lembra que a concentração de OH- é maior. E no caso do D, a minha solução também é muito ácida, né? A mais ácida de todas, porque a concentração do meu H+ é 10 a menos 1. E aqui, pessoal, um exercício também, pensando na ionização, mas ocorreu 10% da ionização. Se ocorreu 10% da ionização do ácido acético, quanto que eu tenho de H+ e de acetato? Se ele fosse 100%, pessoal, o que ia acontecer? A gente ia ter 0,1 do ácido, que quando ele sofre a ionização total, ele vai gerar 0,1 de H+ e 0,1 do ânion. Mas aqui ele está me falando que a ionização não foi 100%. A ionização foi de 10%.
Se a concentração inicial era 0,1 e sofre a ionização de 10%, qual que é a concentração do meu H+? Vai ser 10% de 0,1, que vai dar 0,01. Fica claro esse exemplo, pessoal, da ionização parcial? Né? Ou de um ácido fraco, que é o caso de um ácido orgânico? Então, a gente vai ter, no caso, que é o ácido acético, que ele vai sofrer essa ionização parcial, gerando o H+, mais o AC-. Então, não vai estar 100% ionizado. Então, se eu tenho a concentração de 0,1 mol de AC, então ácido acético, eu vou ter que a concentração de H+ e do acetato, que está na mesma proporção, H+, que é igual à concentração do acetato, vai ser igual a 0,01, sempre mol por litro. Certo? Por quê? Porque a ionização foi de 10%. Fica claro, pessoal? Então, por isso, pessoal, quando eu tenho uma solução de ácido acético 0,1 mol por litro e uma solução de ácido clorídrico 0,1 mol por litro, os valores de pH são diferentes. O valor do pH de uma solução de ácido clorídrico vai ser 1. Mas se a gente pensar nessa dissociação do ácido acético em 10%, o pH do ácido acético vai ser 2. Então, mesmo as duas substâncias sendo ácidas, né, com a presença de H+, o pH e, consequentemente, a concentração de H+ é diferente. E, consequentemente, o pH também é diferente, certo? E é isso. Aí, o pH, que eu já falei para vocês, né? Então, é o menos log, vocês já sabem bem. E aí, o que vai acontecer é que eu tenho o pKw, né? Que ele vai ser o pH mais o pOH. Aqui uma tabelinha também. Então, já com os valores de pH, que é tranquilo, né, pessoal? Neutro, pH, pOH 7. Ácido, pH menor que 7. E o pOH maior que 7. Depois, na solução básica, eu tenho menor concentração de H+, maior concentração de OH-. O pH é maior que 7 e o pOH é menor que 7. Porque lembra, pessoal, que o pH é o menos log da concentração. Então, por isso que ele é inversamente proporcional. Quanto menor, né, na verdade, logaritmicamente proporcional. Porque quanto menor a concentração de H+, tá? Então, quanto menor a concentração de H+, maior... Pera, pessoal. Quanto menor a concentração de H+, maior é o valor de pH. Certo? Então, o que a gente vai ter? Quanto maior, enquanto maior a concentração de H+, a gente vai ter que... Não vou ter, pessoal, a setinha aqui. A gente vai ter que menor, quer dizer, então, quanto maior o H+, menor o pH. E vice-versa. Certo? E aí, pessoal, esse equilíbrio iônico da água ele é extremamente importante, porque ele rege, pessoal, outras reações. Então, aqui, quando a gente fala do KW, né, que é esse equilíbrio iônico da água, a gente está pensando em água pura. Mas será que a gente tem água pura sempre, pessoal?
Eu tenho condições naturais e ambientais de água pura? Sim ou não, pessoal? Em algum lugar eu tenho água pura, pessoal? O que é água pura? Que eu só tenho água. Tem nada mais misturado. Em nenhum lugar eu tenho, pessoal. Aí você falou assim, mas a gente não bebe água pura? Não, de jeito nenhum. A gente bebe uma água potável, mas nós não temos água pura. Então, o que acontece? Tudo que está na água, ele pode reagir ou não com a água. E aí, com isso, indiretamente, também afetar o pH e o pOH e a concentração de H+, e a concentração de OH-. Então, essa questão aqui que eu coloquei para vocês nessa tabela, pessoal, é da água pura. E isso a gente não tem. Aí você fala assim, mas tem água que tem pH 7. Ok, mas na verdade o fato da gente ter uma água com pH 7 não significa que ela é água pura. Mas se a gente pode ter íons que estão se dissociando e ionizando, que a somatória vai fazer com que eu tenha um pH 7. A Nayara coloca, se as pessoas beberem água pura, acontece alguma coisa? Não. Na verdade, tem um mito aí que água pura dá dor de barriga, né? Mas, na verdade, é uma água sem sais. E aí, do jeito que ela entra no nosso organismo, ela sai. Certo? Então, tem essas histórias também, né? Porque a água destilada é uma água sem sais. Então, tem umas histórias também que dá dor de estômago, que dá diarreia, né? Mas, pessoal, é tudo mito, né? Ela é pobre em sais. Mas é zero de sais? Não é zero de sais, né? Porque ainda fica. Por isso que existem outros tratamentos de água, né? Então, água destilada, água deionizada, água ultra pura, que é a água que passa pelo processo de osmose reversa, né? Então, sempre vai ter, certo? E mesmo a água destilada, pessoal, ela é destilada e ela tem uma determinada qualidade a hora que você acabou de fazer a destilação. Se você encheu o barrilhete encheu a sua piceta com o barrilhete com água destilada, ela já perdeu aquela propriedade inicial. Porque só da movimentação da retirada do barrilhete para a piceta, a gente já está absorvendo CO2, né? Mas tem uns videozinhos na internet, né, que desmistifica isso. Mas tem essa história. E aí, pessoal, existe. Como era o próprio pessoal do laboratório que contava essas histórias, né? Assim, bom, tem mais experiência de vida do que eu, né? Quem que sou pra julgar? Aí eu Uhum, acreditava. uhum. Mas tem mesmo, pessoal. Tem mesmo. Mas não é para acontecer nada, né? É que ela é pobre em sais e a gente toma água não pela água, mas também pelos sais minerais nela presente. E aí acaba sendo pobre nisso, né? Então não resolve. Então, pessoal, a gente tem efeitos que envolvem o equilíbrio ônico e o deslocamento do equilíbrio, que vocês conhecem também, que é o sistema tampão, o efeito do íon comum e a hidrólise salina. Para nós, pessoal, em termos de ambiente, de meio ambiente, o que é muito importante para nós é a hidrólise salina. Alguém lembra, pessoal, o que é hidrólise salina? Alguém lembra, pessoal, o que é hidrólise salina? O que a gente sabe? Que a água sofre ionização. Então, no meio eu tenho H+, e OH-.
Se eu tenho outros sais dissolvidos na água, eles também vão ter cátions e ânions. Então, a hidrólise salina, pessoal, é essa capacidade do cátion de um reagir com o ânion da água. Ou o H+ da água, deixa eu ver, peraí, no caso da hidrólise, é o quê? O cátion do sal reagir com o ânion da água, que é o OH-. Ou o H+ da água reagir com o ânion do sal. Então, tudo isso vai depender do tipo de cátion e tipo de ânion. Que a hidrólise salina, pessoal, ela justifica muito as variações de pH que a gente tem em água mineral. Então, vocês sabem que a água mineral ela pode ter pH 4 e tá ok. Eu posso ter água mineral de pH 7 que ela tá ok. Posso ter água mineral com pH 8 que tá ok. Água mineral que tem pH 9 e que tá ok, né? Por quê? Porque ela tem as condições, os parâmetros físico-químicos adequados para que ela possa ser ingerida, independente do valor do pH. Então, pessoal, tem até uns anos atrás uma água aqui em Presidente Prudente que a propaganda dela era que a água com pH ideal. Existe um pH ideal? Não, a água ela tem que estar com os parâmetros físico-químicos adequados. Mas se ela tem pH 4, se ela tem pH 7, se ela tem pH 9, pessoal, isso não a torna menos potável ou menos potável, né? O que vai acontecer é que os outros parâmetros é que serão importantes, certo? Então, o pH da água não é parâmetro, não é um parâmetro que precisa ter o ideal. Porque na propaganda, o pH ideal que ele queria dizer que era o pH 7. Mas e daí? Nada impede de eu tomar uma água com pH 4, nem 6, nem 8, nem 9, certo? Então, vamos ver, pessoal, que a hidrólise salina, ela é um exemplo de equilíbrio químico lindo, né? Maravilhoso, que aí é a essência da química analítica envolvida. E claro que isso está dentro do meio ambiente, certo? Então, como que a gente define, né, pessoal, que a hidrólise salina é a reação de um sal com água, formando um ácido fraco ou uma base fraca, certo? Que a gente pode exemplificar por essas reações. Então, a água que sofre a hidrólise, isso é dela, né? Então, a cada 1 mol de água, eu vou ter que 10 a menos 7 mols vão gerar H+ e OH-, né? Então, vão sofrer ionização. E aqui eu coloquei um sal, o NaCl, que é um eletrólito forte, que ele vai formar Na+ e Cl-. Se ele é um eletrólito forte, 100% do meu NaCl está sofrendo uma dissociação, certo? Então, na hidrólise, o que acontece? É o meu sal, seja cátion ou ânion, reagindo com a água e formando um ácido e uma base. Porque o que vai acontecer? O sal sofrendo a dissociação, eu posso ter o meu Na+ reagindo com o meu OH- e o meu HCl reagindo com o Cl-. Mas isso vai depender do tipo de sal envolvido. Então, nesse caso aqui específico do NaCl, pessoal, eu não tenho hidrólise. Por que eu não tenho hidrólise? Porque o meu Na+ não tem interesse nenhum em se ligar com o OH-. E o meu HCl não tem interesse nenhum em se ligar com o Cl-. Por quê? Porque se o Na+ reagir com o OH-, ele forma o hidróxido de sódio. Mas o hidróxido de sódio não é um eletrólito forte. Então, eles não vão ficar não dissociados, eles não vão ficar não dissociados, eles vão ficar dissociados. A mesma coisa o HCl, ele é um ácido forte. Então, o H+ vai reagir com o Cl-? Não, porque se ele reagir, ele vai formar o HCl, que é um ácido forte, que tende a ficar totalmente ionizado.
Então, o H+ não vai querer se juntar ao Cl-, certo? Então, aqui é um caso onde não ocorre hidrólise salina, porque o meu sal ele não vai ter interesse nenhum em reagir com H+ ou com H-. Então, é por isso que a gente tem o quê? Que a hidrólise salina é a reação do sal com a água, mas normalmente um eletrólito fraco, né? Que aí essa hidrólise ela pode ocorrer de 3 maneiras. Do meu cátion reagindo com o OH- da água, ou somente o ânion reagindo com o H+ da água, ou eu posso ter os dois, tanto o cátion como o ânion, reagindo simultaneamente. Então, essas reações, seja só do cátion, seja só do ânion, pessoal, ele tem a capacidade de mudar o pH da água. E no caso do cátion e do ânion reagirem, pode ter uma variaçãozinha, mas não vai ser tipo 4 ou tipo 9. Vai ser 7,5, 6,5, 6, 7,5, 8. 8 não, né? 7. Tudo em torno do 7. Porque vai ser uma situação semelhante a essa do sal do eletrólito forte. A diferença é que ele vai gerar a mesma quantidade de ácido e base. E aí, consequentemente, o pH ele fica perto de 7, certo? Deixa eu ver se tem um exemplo. Aqui só para lembrar, né, pessoal, o que depende dessa reação do meu cátion com o meu ânion, né, na verdade o H+ com o ânion e o OH- com o cátion, pessoal, é o tipo de ácido e base que ele vai formar. Então, de uma maneira qualitativa, a gente tem aqui essas regras para eu definir quem são os ácidos fortes ou fracos. E aí, então, saber se ele vai reagir ou não com a molécula de água. Então, também só para relembrar, né, os hidrácidos todos eles são fracos, com exceção do ácido clorídrico, bromídrico e iodrídrico, né? Lembrando que o fluorídrico é moderado. Então, os hidrácidos são só esses, né? Na verdade, tem o H2S, né? Mas que também é fraco, né? Já nos óxidos ácidos, pessoal, dá para a gente fazer uma continha básica, né? A quantidade de oxigênio, mesmo a quantidade de hidrogênios ionizáveis, né? Então, são os hidrogênios mesmo que vão formar íons H+. Então, se esse M, né, que é essa diferença de oxigênio para hidrogênio formar ARC2, ele é forte. Se ele é igual a 1, ele é moderado. Se ele é igual a 0, ele é fraco. Então, aqui uma regrinha bem básica, mas o que me permite saber realmente se o ácido é forte, fraco ou moderado, pessoal, é por meio do Ka, né, que é a constante de equilíbrio do ácido. Então, aqui o ácido sulfúrico, 4 menos 2, ele é considerado forte. O ácido fosfórico, 4 menos 3, 1, ele é considerado moderado. E o H3PO3, ele é a diferença é 0 e ele é considerado um ácido extremamente fraco, né? E aqui a regrinha da base. Então, as bases fortes são aquelas formadas por metais alcalinos e, e alcalinos terrosos, né? Então, as bases fortes são aquelas formadas por sódio, potássio, frâncio, berílio, né? Então, todos os elementos da família 1 e são moderadamente fracas, né, moderadamente fortes, as formadas pelos metais da família 2 e todas as demais são fracas. Então, quem que é forte? Só aquelas formadas pelos elementos da família 1 e 2 e todas as demais são fracas, certo? E aí, então, com isso, a gente consegue ver essas reaçõezinhas. Então, no caso aqui, um exemplo da hidrólise é somente de cátion. Pessoal, tudo bem por aqui? Até aqui? Fica claro aí essas questões da hidrólise? Viram bem isso lá na qualitativa? Legal, que é gostoso, né, esse tema. Então, isso explica muito essas variações de pH e a gente aproveita e faz uma revisão aí dos conceitos dos equilíbrios e químicos, os equilíbrios químicos, certo?
Então, no caso aqui, o exemplo de uma hidrólise só de cátion. Então, por exemplo, oh, meu Deus, já estou enrolando a língua. A hidrólise de um sal formado por um ácido forte e a base fraca. Todo mundo enxerga isso, pessoal? Enxerga que o cloreto de amônia é formado, ele é originado, que lembra que o sal é gerado da reação de ácido mais base. E aí, então, esse sal, ele veio da reação de neutralização do hidróxido de amônia com o ácido clorídrico. Todo mundo enxerga isso? Que o hidróxido de amônio mais o ácido clorídrico gerou o cloreto de amônia. Então, o que, que vai acontecer? Vou reagir com a água. E aí, o que, que acontece? Ele formou o hidróxido de amônio e sobrou o H+. E aí, o que, que a gente tem? Que o pH é menor que 7. Qual que é o mecanismo disso tudo, pessoal? Dá para escrever essa reação? Vamos escrever, pessoal? Façam aí no caderno de vocês. O que que acontece, o que que gera, né? Quais os íons presentes na água? Então, eu tenho que escrever a reação de ionização, de dissociação do cloreto de amônio e da água. Então, o que que nós vamos ter aqui? Eu vou ter o NH4Cl, pessoal, vai produzir uma dissociação total, gerando o meu cátion mais o meu Cl-. Então, o meu sal, quando ele sofre essa dissociação, ele gerou NH+ e Cl-. Qual outro íon que eu tenho na água? Da própria ionização da água. Então, eu tenho a água sofrendo a ionização, gerando H+, mais OH-. E aí que a gente vai ver que acontece o quê? Existe, né, na verdade, a possibilidade do NH4+ reagir com o meu OH- e formar o hidróxido de amônio. E do meu HCl reagir com, desculpa, o H+, reagir com Cl- e gerar HCl. Então, qual dessas reações ocorre? NH4 mais OH- para formar NH4OH. E também pode ocorrer o H+, mais o Cl- e formar o HCl. Então, qual dessas reações ocorrem? Essa reação da amônia com OH- produzindo hidróxido de amônia acontece, pessoal? Essa reação ocorre? Sim, porque o NH4OH é uma base fraca. Então, a tendência dele é deslocar para onde? Totalmente para o produto. Já no caso da reação do H+ com o Cl- produzindo HCl, ela acontece? Essa reação não acontece. Por que que ela não acontece? Porque o HCl é um ácido forte. Então, a tendência dele não é ficar nessa forma não ionizada, mas é ficar na forma ionizada. Então, o meu equilíbrio ele está totalmente deslocado. Então, no meu becker, lá na minha solução, vai sobrar NH+? Não, porque todo ele vai estar sendo consumido para produzir o hidróxido de amônia. Sobra OH-? Também não. Sobra H+? H+ sobra. Sobra Cl-? Também sobra. Então, o que que acontece? O meu OH- foi consumido, vamos dizer assim, e sobra H+. Então, por isso que o pH
da minha solução que contém esse tipo de sal, ele é abaixo de 7. Porque aí eu aumentei a quantidade, que lembra que inicialmente a quantidade de H+ era igual a de OH-, mas se parte do meu OH- foi consumido para se ligar ao NH4, está sobrando H+. E aí, consequentemente, o pH é menor. Então, eu vou ter uma maior concentração de H+ do que de OH-. Então, o pH é menor que 7. E a solução é ácida, certo? Tudo bem, pessoal? A mesma coisa é com a hidrólise de um ácido fraco e base forte. Então, olha aqui o exemplo do bicarbonato de sódio reagindo com a água. Nesse caso, vai sobrar OH- e formar o ácido carbônico. O que acontece aqui? A gente tem o sal do bicarbonato. Opa. Ele vai sofrer a dissociação e vai gerar Na+, mais HCO3-. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o sódio reagindo com OH-. Vai reagir? O Na+ reage com OH-, pessoal? Não vai reagir, porque ele formaria uma base forte. O bicarbonato reage com o H+? Reage. Então, o HCO3- mais H+, ele vai formar um ácido fraco, que é o ácido carbônico. Que, na verdade, a gente sabe que o ácido carbônico, ele vai ficar em equilíbrio, né? Na verdade, ele é instável, né? Então, ele vai ficar na forma de H2O mais CO2. É assim que ele fica. Então, na verdade, o que ele fez? Ele tirou o H+ da solução. Então, quando ele tirou o H+ da solução para formar o ácido carbônico, sobrou OH-. Consequentemente, o pH é maior que 7, certo? E aí o caso, pessoal, quando ocorre cátion e ânion simultaneamente, né? Então, o que nós vamos ter? Que o sal é formado de um ácido forte e uma base fraca. Desculpa, o sal é formado, né? Se ocorre uma reação simultânea de cátion e ânion, a origem dele vai ser de ácido fraco e base fraca, que é bem um exemplo, né? Então, a gente tem que o cátion vai reagir com a água e sobra H+. O ânion vai reagir com a água e sobra OH-. Então, se sobra mais H+, a minha solução ela é levemente ácida. Se sobra OH-, a minha solução é levemente básica. Por que sobra, pessoal? Porque aí vai depender da constante de ionização das espécies envolvidas. Então, se a constante de ionização da base é maior que a constante de ionização do ácido, vai sobrar, do ácido e da base envolvidos, né? Então, vai sobrar OH-. Se a constante ácida é maior que a constante básica, então vai sobrar H+. E aí ela vai ser levemente ácida, certo? Porque levemente não ácida e básica como acontecia com ácido clorídrico com NaOH. Porque na verdade eles vão estar interagindo com os cátions e com os ânions e consequentemente alterar um pouquinho só o pH. Certo? Então, aqui, pessoal, dá para a gente ficar claro isso, pessoal? Bonito esses equilíbrios? Eu acho lindo, pessoal. Eu acho natureza super sábia, né? Em função desses equilíbrios. E aí a gente vai ver como que isso afeta, né, a qualidade da água.
Aí aqui, pessoal, só um exercício para vocês fazerem rapidinho para determinar se a solução é ácida, básica ou neutra. No caso do cianeto de sódio, pessoal, essa água vai ser o quê? Ácida ou básica? Dá para fazer de cabeça aí? Então, aqui no caso do cianeto de sódio, se ele é formado por uma base forte e um ácido fraco, o meu cianeto, né, o grupo, o ânion cianeto, ele vai tender a reagir com H+. E aí vai sobrar OH-. Então, o pH é maior que 7. No item B, ele colocou uma base. Então, essa base vai sofrer dissociação. Então, claro que a solução vai ser básica. Aqui o cianeto de amônio. Então, o amônia originário de uma base fraca e o cianeto de um ácido fraco. Então, ela pode ser levemente ácida ou levemente básica. Aqui o ácido clorídrico. Então, claramente, a solução vai ser neutra, né? Porque ácido forte. Desculpa, pessoal, ácido clorídrico, eu estava lendo NaCl. HCl, se ele é ácido, obviamente a minha solução vai ter alta concentração de H+, a minha solução é ácida. Aqui o brometo de sódio. Então, o sal gerado do hidróxido de sódio, que é uma base forte, e o ácido bromídrico, que é um ácido forte. Então, pH próximo de 7, ou 7, né? O sulfato de amônio, o sal, então, gerado pela base hidróxido de amônia e com um ácido sulfúrico, que a gente pode considerar ele como um ácido forte. Então, na verdade, o meu cátion reage com o OH-, formando a base fraca, e o sulfato não vai reagir com H+, então, consequentemente, eu vou ter uma maior concentração de H+, e aí a minha solução é ácida. Certo, pessoal? Alguma dúvida com relação a isso? Então, na verdade, a gente tem que relembrar aquelas regrinhas do quem é ácido forte, quem que é ácido fraco, e pensar na hidrólise, né? Qual que é o comportamento desse cátion e desse ânion com o H+ e o OH-, certo? E aí a gente consegue saber isso identificando quem são os ácidos fortes, fracos e base fortes e base fracas. Certo, pessoal? Então eu termino por aqui. Na verdade, a gente escreve a constante de hidrólise, né, dos diferentes tipos de sais, né, presentes, e aí também fazer essa previsão do comportamento ácido ou básico da água, certo? Então, por hoje é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Não? Gostam desse tema, pessoal? E aí a gente vai aplicar a gente vai aplicar isso lá na água doce, né, da água superficial e também das águas minerais. Alguma colocação? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vou anotar quem está presente. Tranquilo, Fernanda? Bem, eu gosto bastante desse tema. Fábio, Fernando, Henrique, João, Luana, Marcos, a Nayara, que saiu agora de pouco, né, pessoal? Acho que o Elvis também. Alguém mais, pessoal, que saiu? Que a gente estava numa média de 13.
Ah, verdade, a Hélida. Ah, o Gabriel. É que eu não vi quanto tempo que o Gabriel ficou, né? Certo. Então, pessoal, por hoje é isso. Não esqueçam de fazer a atividade que está lá no Aprender, né? Que na verdade ela ajuda vocês a ler mais um pouco, né? Entender um pouquinho melhor a matéria. Então, bem caprichadinho, né? São questões discursivas, então dá para escrever bem bacana sobre o que está sendo solicitado. Combinado, pessoal? Então, por hoje é isso. Uma boa noite para vocês, até segunda. Num dia super especial, que é segunda-feira, hein, pessoal? O presente para a professora vai estar presente na aula, ok? Com a câmera aberta. Tá combinado? Professora, você conseguiu ver lá o negócio do aprender? Ou não? Que negócio, Fernando? Lá que o meu tinha dado tempo esgotado, alguma coisa assim? Ah, eu não vi, Fernando. Eu vou anotar aqui na minha listinha de tarefa. Não, tranquilo, professora. Era só para saber se você viu. Porque Tá. eu entrei lá hoje, né? Aí não tá aparecendo nem a minha nota, sabe? Tipo, a nota do. É porque consta como questionário não concluído. Ah, mas aí fica salvo mesmo assim, né, professora? É que eu tô com um pouco de medo Fica. de não. Ah, tá. Não, aí fica. Aí eu que tenho que finalizar ele. Ah, entendi. E aí Entendi. ele considera aquilo que foi salvo. Ah, então tá. Tá Tá bom? bom. Ok, Então então, tá professora. joia. Boa Tchau, noite. Tchau, tchau. tchau. Boa noite.